Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas em mais uma live. A doutora já chegou, já aceitou aí o convite. Bem, Boa noite, tudo bom, doutora? ótimo. Bom demais estar aqui com vocês essa noite, né? Poder partilhar desse momento de conhecimento, né? A senhora tá me ouvindo bem? Tá bom o som aí? Tá ok? Tá, tá ótimo. Tudo direitinho. E Bom, vocês também estão me ouvindo direitinho? para mim tá aqui, tá tudo ok. O Tudo pessoal está ótimo. sinalizando. Sejam todas muito bem-vindas em mais uma live com esse projeto de ligar a saúde emocional da mulher na sua amplitude, né, tentando integrar é, esse cuidado integral da mulher, né, alcançando todas as áreas. Hoje nós temos como convidada a querida doutora Adila Keila Ramos, um nome diferente, que vai nos trazer algo que acomete a muitas mulheres. Porém, não se tem esse entendimento de o quanto a endometriose acomete a saúde emocional da mulher. E aí, eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouco, para que Certo. nem quem não a conhece, né, possa estar assim, se inteirando. Isso. Eu sou doutora Adila Keila, né? Como Jamile já falou. Eu trabalho com ginecologia, obstetrícia e ultrassonografia já há 16 anos. E a gente tem uma experiência também com endometriose no consultório. A gente tem tido muitas pacientes, né? Temos visto um quadro grande de pacientes acometidos com essa patologia. E aí, quando o Jamile nos chamou para falar um pouco sobre essa situação, como é uma coisa muito frequente que a gente é o dia a dia nosso no consultório, eu fiquei feliz, né, pelo convite e acho que é importante a gente esclarecer as pacientes, porque são pacientes que realmente, por ter uma doença crônica, um quadro crônico, vem com uma situação de dor, né, e de tristeza, assim, a longo prazo, até descobrir a sua patologia e a sua situação. Então, eu acho que vai ser um tema bem interessante da gente discutir aqui, tirar as dúvidas, né, elucidar. Quem tiver perguntas aí, a gente vai falar um pouquinho, né, a princípio da doença, de como ela é, de como ela se manifesta, do que é a endometriose em si. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vão colocando. O Jamile também vai, né, vai pontuando algumas coisas interessantes para a gente estar falando. E aí, se você quiser conduzindo, ou se quiser que a gente já comece. Doutora, eu queria que a senhora também falasse um pouco sobre a clínica onde a senhora atende, para poder estar disponibilizando esse serviço também, porque é interessante, quando a gente compreende, a gente desenvolve um vínculo com aquele que está apresentando o conteúdo e pode se sentir interessado de ser acompanhado por você. E aí eu queria que a senhora dissesse onde é que funciona, aqui em Salvador, a sua clínica, para a gente estar dando essa informação àquelas que estão conosco nessa noite e aquelas que vão assistir depois. Tá certo, então. Nós trabalhamos hoje, né, na rede pública e particular. Particular eu só estou no consultório, atendo no International Trade Center, no Costa Azul. Né? E depois a gente, quem estou acessando aí, pode pegar o nosso telefone, o nosso endereço direitinho, mas é aqui no Costa Azul que a gente fica. Pronto. Quem tiver maiores interesses, né, pode estar mandando um direct para o Instagram da doutora para poder saber maiores informações, até para começar um acompanhamento, se desdobrar, né, no acompanhamento com ela, por conta da endometriose ou a questão da obstetricia. Ai, gente, quase não sai o nome. A Muitas, gestação, pronto. nós também fazemos a ultrassom no consultório. Pronto. Que bom que Então, a senhora aceitou o convite, né? Eu entendo que é um assunto, um conteúdo que mexe com o emocional das mulheres por conta da dor crônica, por conta também de afetar a questão da fertilidade da mulher, que talvez a senhora vai discorrer um pouquinho. Então, todas essas questões, né, acabam afetando o emocional da mulher. Então, eu gosto muito dessa questão do cuidado integral do indivíduo, onde as profissões dão os braços, dão as mãos para realizar esse cuidado, esse acompanhamento e promover uma qualidade de vida maior. E por isso esse projeto da saúde emocional coligada com várias profissões para compreender
talvez um canal que possa estar servindo como um canal de adoecimento e que, se sendo olhado, observado com cuidado, pode sim se tornar não mais um canal de adoecimento, mas agora um canal de cuidado. Olha, eu preciso cuidar da minha vida, da minha parte, da questão ginecológica. Essa questão pode estar me afetando o meu emocional. Então é aquele catar, aquele pescar as possibilidades e para tentar estar consciente de como está a vida desta mulher no seu integral, entendendo que a gente é espírito, é alma, é corpo e tudo está integrado e a gente precisa ampliar a visão, principalmente a visão de cuidado, né? Que são, às vezes, uma coisa pequena, mas pode estar ocasionando ou desenvolvendo, desencadeando um adoecimento emocional. E aí, observando isso, cuidando disso, nos mínimos detalhes, a gente pode destravar, né? E aí eu quero deixar aberto agora para a senhora, lembrando aquelas que estão conosco que podem fazer perguntas, tirar dúvidas com a doutora, que está aí à nossa disposição hoje para a gente beber dessa fonte, né? E aprender a se cuidar também nessa parte que envolve o nosso emocional. Sinta-se à vontade, doutora, para estar discorrendo o conteúdo. Então, eu vou fazer como eu sempre faço com as pacientes aqui no consultório, eu vou explicar um pouquinho do que é a patologia, né? Para que as pacientes entendam, porque as pessoas que estão nos assistindo aí, que entraram, pode ter algum parente, alguém que tem uma situação semelhante, né? Possam entender a doença. A endometriose é uma doença crônica, é uma doença benigna, inflamatória, ela é estrógeno dependente, então ela depende do hormônio que o nosso corpo produz, então ela é baseada na nossa faixa etária reprodutiva. Pacientes que ainda não menstruam e pacientes que já pararam de menstruar não têm endometriose, ou raramente pacientes pós-menopausa podem manifestar ainda a endometriose. Ela é característica da fase de quem menstrua, porque ela depende do hormônio que a gente produz no período que a gente menstrua. Mas o que é a endometriose? Eu tenho um modelinho aqui que eu vou estar mostrando a vocês para vocês tentarem entender junto com a gente, tá certo? Aqui a gente tem um protótipo da divisão da nossa pelve, né, da pelve feminina. E aqui seria a metade do nosso útero, bexiga anteriormente e a parte retal aqui no fundo. No nosso útero, a gente tem 3 camadas. A camada externa que reveste o útero, a camada muscular aqui no meio e essa camada mais rosinha aqui central, que é o nosso endométrio. Esse endométrio é a camada funcionante do nosso organismo. É a camada que a gente menstrua todo mês. Ela é estimulada hormonalmente, ela descama todo mês e a gente sangra, né? Essa camada, ela descama e a gente menstrua. Esse é o endométrio. E qual é a definição da endometriose? É o implante desse endométrio, desse tecido, fora desse lugar, fora do útero. Então, ele se implanta em trompas, que está aqui atrás, em ovário, em bexiga, em intestino, pode se implantar em pulmão, em cérebro, em outras localidades do corpo, em vários locais do corpo, mais comumente ao redor do útero, certo? E por que que isso ocorre? Não sabemos. Não existe ainda uma teoria que defina assim, a endometriose ocorre por conta disso. Existem várias teorias que justificam, pode acontecer porque quando a gente menstrua, vem pelas trompas, a menstruação também se implanta em outros lugares. Mas ela não justifica todas as causas de endometriose. Como vai justificar uma menstruação que vem com a endometriose no pulmão, uma endometriose no cérebro? Então, essa não seria totalmente a teoria que justificaria. Tem outra teoria de que tecidos normais do nosso organismo podem se transformar em tecidos desse endométrio e formar endometriose naquele local. Também é uma teoria da metaplasia celômica. E tem também teoria genética. Existem várias teorias. A gente ainda não consegue definir um conjunto delas, né? Provavelmente que deve ser a causa. Mas o que, na verdade, a gente tem que perceber são os sintomas dela para que a gente entenda como é que a doença se manifesta no nosso organismo, para que a gente possa tratar esses sintomas que tanto incomodam a mulher, né? Então, já sabendo o que é endometriose, que é implante desse endométrio, que deveria estar só naquele lugar dentro do útero, em outras partes do nosso corpo, né? Principalmente na pelve feminina, a gente vai pensar, existem fatores de risco, né? Existem algumas coisas que nos levam a ter mais chances de ter endometriose?
Sim, existem. Todas as coisas que estão associadas a gente ter mais exposição ao estrogênio. Por exemplo, mulheres que nunca engravidaram. Então, mulheres que nunca engravidaram, elas passam mais tempo ovulando, menstruando, mais tempo expostas ao estrogênio. Então, tem mais chance de ter endometriose. Né? A mulher que, geralmente, a mulher que tem muitos filhos, né? A mulher que engravidou mais vezes, ela tem menos chance de ter endometriose. E pacientes que menstruaram cedo, aí tem mais chance porque elas têm mais ciclos menstruais, tem mais chance de ter endometriose. Pacientes que menstruam muito, têm um fluxo muito aumentado, ou então menstruam em intervalos curtos. Às vezes menstruam com intervalos de 24 a 24 dias, 27 a 27 dias, com intervalos mais curtos. Então, como a gente sabe que uma das teorias é a menstruação retrógrada, ela também está exposta à maior chance de endometriose. Tem também a questão da história familiar. Existe a genética. Pacientes que têm histórico familiar de endometriose têm mais chance de ter endometriose também. Né? Sua mãe, sua irmã, se algum parente mais próximo teve endometriose, é importante também se investigar, porque existe uma chance maior de se ter endometriose. Outra coisa também é malformação uterina. Pacientes que têm estenoses do canal cervical, que tem útero de Delfo, que são útero, né, que tem duas partes, ou com septos, úteros com malformações também tem mais chance de ter endometriose. E aí é importante a gente avaliar, né, se tem alguma dessas causas, e dentro dos fatores da clínica, que a gente também vai citar que a endometriose traz, e a paciente já ficar ligada se tem algum fator de risco desse, né? Para ela poder pensar, será que eu me enquadro nesse quadro de endometriose? Você ia falar alguma coisa, amiga? Eu ia fazer a pergunta que teve, a Patrícia perguntou, e quem não menstrua, que toma remédio para não menstruar, tem essa possibilidade de desencadear a endometriose? Olha, a endometriose ela pode ter sido desenvolvida antes. Quando porque a gente vai falar de tratamento mais à frente, a gente vai responder essa pergunta da Patrícia mais adiante. Aguenta um pouquinho aí que a gente já responde no momento do tratamento, a gente fala um pouquinho sobre essa pergunta da menstruação, certo? E se eu perguntar outra coisa também, da questão das possibilidades de causas, né? A questão do anticoncepcional tem alguma conexão, doutora? Que existe aquela cultura de que fala assim, as jovens que começam na sua vida sexual muito cedo e, consequentemente, começam a tomar anticoncepcionais muito cedo. E que existe esse pensamento de que, por conta desse hábito, vir a desenvolver a endometriose. Isso é mito ou isso é verdade? Existe alguma conexão? O anticoncepcional é um fator de prevenção, porque se ela não menstrua, ela vai estar menos exposta a essa alteração hormonal toda, né? Se ela está tendo menos ciclos ovulatórios. Então, é um dos fatores de risco é não ter usado nenhum contraceptivo também. Então é um mito. É um mito. Nossa, a gente já estava fechado na cabeça de muitas pessoas que traz consigo essa verdade, né? De que eu desenvolvi a endometriose por falta de entendimento, porque comecei a usar anticoncepcional aos 14 anos, aos 15 anos, e aí criou essa verdade. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que acredita fielmente nisso. Eu desenvolvi, hoje ela sofre muito com endometriose, e ela entende que ela... Entende não, ela acreditava que eu desenvolvi porque eu comecei a tomar anticoncepcional aos 14 anos. Então, isso alterou meu hormonal e provocou... Mascarou os sintomas e mesmo assim progrediu. Porque, como a gente vai falar mais adiante, o anticoncepcional ele vai aliviar a dor que a paciente sente. Ele não trata as lesões que a paciente já tem. Então, se ela já tem lesão, não é o anticoncepcional que vai curar, que vai tratar essas lesões que já existem, entendeu? Então, se ela já tinha essas lesões, podem ser que com o tempo, como é uma doença crônica, essas lesões, mesmo com o uso do remédio, em algumas pacientes evoluem, né? E por isso um tratamento e um acompanhamento muito de perto com o ginecologista, porque às vezes o tratamento que dá certo com um não dá certo com o outro. O paciente é único, ele é individual, né? Então o tratamento também é individualizado.
cada um tem que, junto com o médico, discutir e entender como funciona o seu corpo, o seu metabolismo e sua resposta às medicações. Então, não é todo mundo que responde de forma semelhante aos tratamentos que tem disponível. Então, por isso que com um dá certo e com o outro não dá. É verdade. Existe essa temática aqui. Uma pessoa perguntou por que a endometriose engorda. Eu acho que não tem muita conexão, não. Tem, doutora? Eu acho que é o anticoncepcional que altera o hormonal. Às vezes, o uso do hormônio a longo prazo, a depender de algumas medicações, né? Pode trazer isso. A gente vai falar mais adiante também sobre essa questão da vida, da saúde em si, como isso afeta, né, a endometriose. Mas tem algumas medicações hormonais que pode deixar um pouco mais de retenção, pode aumentar o peso. E aí, com isso, com o uso a longo prazo, aí pode ter esse aumento de peso. Quando a gente chegar em tratamento, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão dos anticoncepcionais, que acho que são as dúvidas maiores. Mas eu acho que uma coisa muito importante da gente falar é sobre a questão dos sintomas. Os sintomas da endometriose, é importante a gente salientar que entre o início do sintoma e a descoberta da endometriose, as pacientes às vezes levam uma média de 7 anos. De 7 a 10 anos os estudos mostram. Então, assim, quando você vai descobrir realmente que a paciente tem uma endometriose, ela às vezes já está com a endometriose avançada, né? Já está com um quadro que não só o tratamento medicamentoso vai resolver, né? O tratamento multidisciplinar com outras coisas. Às vezes a gente já tem que indicar até um tratamento cirúrgico. Então, a depender desse tempo entre o início do sintoma e a descoberta, é bem complicado. Eu tive mais ou menos um mês atrás uma paciente lá no posto de saúde que eu atendo, que ela tinha um quadro, né, de dor assim, importante. A gente vai falar depois também um pouquinho sobre adenomiose. E ela tinha muita dor. E ela falou, doutora, eu não aguento mais. E ela não sabia o que ela foi. Ela entrou curvada, ela estava no período menstrual e ela entrou curvada no consultório. Falando, eu não aguento mais, eu preciso de uma solução, eu preciso descobrir o que eu tenho. E aí lá eu disponho de ultrassom também, né? Aí eu liguei a máquina de ultrassom, a gente fez o ultrassom na hora e a gente conseguiu identificar que ela tinha um quadro de adenomiose associado. E aí depois expliquei toda a patologia para ela também, como funcionava. E ela falou assim, meu Deus do céu, são anos eu tendo essa dor, indo para emergência com dor, com sangramento, tendo hemorragia, tomando medicação, e ninguém descobriu, né? Então, às vezes, o que acontece é que as doenças, elas demoram demais para ser... A pessoa bate em várias portas e não consegue uma solução. Então, quando ela vai chegar ali a um médico que realmente faz um bom exame físico, uma boa anamnese, escuta a queixa do paciente, valoriza o que o paciente está dizendo, porque dor é relativo. O problema da endometriose é porque a gente lida muito com dor. E dor é relativo. E aí as pessoas acham, às vezes, que é frescura, né? Quantas pessoas falam, cólica, frescura, todo mundo tem. Mas cada um tem sua dor e cada um sabe quanto dói, né? O que pode ser muita dor para você pode ser pouca para mim e vice-versa. Então, eu não tenho como quantificar a sua dor, né? Eu tenho como quantificar a minha dor. Então, por isso que a gente não pode julgar a dor do outro. E por isso que muitas pacientes de endometriose ficam caladas, sofrem sua dor quietinhas e retardam o diagnóstico da doença, da patologia, por conta disso. Aí o importante é a gente realmente difundir esses sintomas, a necessidade da busca por um profissional, se tiver alguma coisa dessa associada, para que se descubra o mais rápido possível e seja feito um tratamento eficaz. Isso, doutor. E quais são os sintomas que a gente ficou assim? Vamos lá. A gente fala que a endometriose é uma doença dos 6 Ds. D de dado, né? Porque a primeira coisa que ela causa é dismenorreia. O que é dismenorreia? Dismenorreia é uma cólica menstrual muito intensa. Uma cólica importante, uma cólica que lhe incapacita de fazer suas atividades. Lhe incapacita de ir para o trabalho, de ir para a escola, de fazer suas atividades dentro de casa. Não é uma cólica bestinha que a gente tem, que a gente levanta, faz as coisas, toma qualquer medicação. Não, é uma cólica que às vezes a paciente não levanta da cama. O paciente não aguenta de dor, né? Muda o ritmo de vida dela, né? Então, isso é a dismenorreia. A gente tem a dor pélvica crônica,
como a gente falou, que esses implantes, lembra que a gente falou que esse endométrio aqui, ele se desgarra por algum motivo e ele se implanta em outros lugares? À medida que a gente menstrua, ele é estimulado hormonalmente para a gente sangrar. Esses outros focos, em qualquer outro lugar do nosso organismo, também é estimulado. Então, a cada vez que a gente menstrua, esses focos são estimulados e vai criando inflamação crônica do nosso corpo, da nossa pelve. E aí vai criando aderências. E com isso, a paciente vai ficando com dores maiores. A cada vez que ela menstrua, vai criando mais dor, mais dificuldade, né, nessa questão dessa pelve, vai tudo grudando ali, intestino aderindo ao útero, aderindo à bexiga, aderindo à trompa, aderindo ao ovário, e ela vai sentindo dor. A dor vai sendo cada vez mais crônica e se torna uma dor pélvica crônica, não só no período menstrual, como na dismenorreia, mas em todo momento a paciente sente dor. Ela já sente dor agora, sem estar menstruada, ela já sente dor. O outro D é a disquesia, que é a dor a evacuar. Tem pacientes que têm, como a gente falou, também implantes de endometriose no intestino. E isso acaba fazendo com que seja como um efeito de bloco no intestino, né? E com isso faça pressão no intestino, isso leve a sangramento nas fezes, leve realmente a modificar o trânsito intestinal e ela sinta dor, principalmente no período menstrual. Outro D é a disúria, é a dor no ato nutricional também, preferencialmente no período menstrual. Quando ela está menstruada, ela sente dor ao urinar. E a dor também o outro D é a dificuldade de engravidar, né? Que a gente chama de infertilidade. Essa paciente, ela tem, a paciente que tem endometriose, ela tem de 30% a 50% de chance de ser infértil. Então, assim, paciente que tem endometriose é bom investigar, porque a chance dela é quase 50% de ela ter um grau de infertilidade. Justamente por conta dessas inflamações que causam aderências e também essa inflamação causa uma modificação nas motilidades, né, da trompa, do útero, em levar o óvulo e conduzir o espermatozoide. E a outra dor, a última dor, seria a dispareunia, que é a dor no ato sexual. Então, a paciente, ela sente principalmente uma dor na penetração profunda, quando o pênis toca lá no fundo, no útero, porque ela tem implante de endometriose, ela tem inflamação na pelve. Então, quando o pênis toca na região do útero, ela sente dor. Então, ela não consegue ter uma vida sexual saudável. Então, os sintomas seriam dor no período menstrual, que a gente chama, né, de dismenorreia, a dor pélvica crônica, a dor a defecar, a dor a urinar, a dificuldade de engravidar e a dor na relação sexual. Então, basicamente, os sintomas que estão muito ligados à endometriose são esses 6 sintomas. Se você tem no período menstrual, em sua vida, você está percebendo, né? A gente está conversando aqui, está percebendo que você tem algum sintoma desse aí, acende aí a lanterninha, né? A anteninha, fica alerta, procura seu ginecologista, faz seus exames direitinho, investiga se na família não tem nenhum caso, porque às vezes o que a gente se acostuma? Ah, minha mãe sentia cólica também, então isso é normal, é de geração. Só que às vezes sua mãe pode ter tido endometriose também. Só que antigamente os métodos diagnósticos eram muito difíceis. E antigamente o pessoal, as mulheres tinham mais filhos, então elas tinham um grau de endometriose menor. Hoje o que acontece? A gente deixa para ter filho mais tardiamente, porque a gente vai estudar, né? Vai construir a nossa vida. Então hoje as mulheres engravidam naturalmente mais tarde do que as mulheres de antigamente. Então a gente tem uma tendência a ter um número maior realmente de endometriose. E aí, nessa necessidade daí que a senhora trouxe da questão das dores, né? Que muitas vezes podem ser confundidas ou estarem oculto por falta de entendimento. É aí onde entra a questão da psicoterapia. Sim. Que aí a gente faz aquele conchavo, daquela escuta sensível, quando a paciente pode trazer, olha, eu tô sentindo dores no momento da relação, e aí pode estar achando, já estou com a complicação com meu esposo, isso está se desdobrando, uma complicação na nossa relação, eu estou sentindo dores na hora de defecar, e é esse olhar sensível para dar necessidade do terapeuta entender, olha, existe também essa mão, né, esse viés que pode vir
propagar essas dores, né, esses sintomas, esse entendimento. Olha, você já procurou uma ginecologista? Eu sempre faço isso, essa escuta sensível com as minhas pacientes. Eu falo assim, olha, como é que tá? Essa parte também da sua vivência, da sua existência, para poder compreender que às vezes elas desdobram tudo, é questão emocional. Não, vamos com calma. Existe a questão fisiológica também, que é necessário se observar. E aí vem esse conchavo das nossas profissões na escuta sensível, né, de também promover essa escuta da dor. Porque pense, a mulher que sente dores, onde a sua rotina está sendo alterada, sua relação sexual está sendo prejudicada, a questão da infertilidade move também com a mulher, mexe com o seu emocional, essa probabilidade, 50% é metade. Então, todo esse cuidado com esse todo da vida da mulher, né? Aí vem a questão emocional da gente estar caminhando juntas. Exatamente. E assim, o diagnóstico, né, como a gente conversou, ele é feito com um exame físico, uma anamnese, uma boa anamnese, uma ausculta, né? Eu conversar com o seu médico sobre o seu sintoma e ele ouvir realmente o que você tem. E um bom exame físico. No exame físico, ele pode perceber se você tem alterações que sugerem a endometriose e complementa com exames, que a princípio seria a ultrassonografia básica, né? Transvaginal ou pélvica, que a gente pode avaliar algumas coisas. Tem pacientes que a gente coloca e a gente avalia o ovário colado, ou presença de endometrioma, que é uma endometriose no ovário, formando um cisto no ovário. Então, a gente já consegue ver na ultrassom simples, né? Na ultrassom básica que a gente faz no consultório. Para endometriose, o diagnóstico mesmo, hoje a gente tem uma ultrassom específica, que é com preparo do intestino, que poucos profissionais aqui em Salvador faz, né? Mas muito capacitados. E tem a ressonância pélvica, né? Que pode ser feita também. Os dois muito semelhantes assim, a acurácia e a sensibilidade dos dois, muito bons. Aí a gente, a depender, né, da necessidade, a gente indica esses outros exames complementares para paciente também, certo? Doutora, tem alguma conexão a questão do ovário policístico com a endometriose? Tem alguma conexão? Não, não teria, Não? não teria nenhuma relação, não. E de tratamento, né? Como a Patrícia fez a pergunta aí sobre o anticoncepcional, e aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os tratamentos, né? A gente tem um tratamento clínico, e o tratamento clínico, o que a gente deseja com o tratamento clínico? É o alívio da dor e melhora da qualidade de vida da paciente. Né? É uma paciente que chega com dor ao consultório. Então, a gente precisa melhorar essa qualidade de vida da paciente. Então, a gente inicia o tratamento, a gente usa medicações para dor, a gente pode usar anticoncepcional, a base de progesterona, e a gente tem N possibilidades, oral, injetável, DIU, medicamentoso, né? A gente tem implantes. Aí no consultório o médico vai ver a melhor possibilidade de tratamento com cada paciente. Como a gente falou, o tratamento é individualizado. A gente tem que definir com cada um. Pode ser um anticoncepcional combinado, a depender da necessidade, né? E aí a gente vai definindo de caso a caso. Mas a gente não pode esquecer, como você já bem citou, de todas as terapias complementares, né? Como é uma doença crônica e uma doença que é longa, né, é inflamatória, que envolve todo o organismo, a gente não pode trabalhar só com um profissional, só com o ginecologista. A gente precisa de ajuda de outros profissionais. Então, a gente precisa do médico da dor, muitas vezes, porque tem paciente que nem com as medicações que a gente prescreve consegue resolver a situação. A gente precisa do acompanhamento do psicólogo, né, do psicoterapeuta, para ajudar nessas questões emocionais, porque envolve e abala muito a questão emocional da paciente. A gente precisa da ajuda do nutricionista, porque a gente já viu e já é comprovado que uma alimentação anti-inflamatória, que tem alimentos com poderes inflamatórios que pioram a situação da endometriose. Então, assim, tem que mudar o estilo de vida, tem que colocar a alimentação mais saudável, tem que colocar atividade física em sua rotina, né? Para que você melhore toda a sua qualidade de vida, seu bem-estar
como um todo. A acupuntura também, né, tem ajudado muito. Outra coisa que nos ajuda de forma fantástica é a fisioterapia pélvica. A gente trabalha até com a fisioterapeuta aqui no consultório também, né? A doutora Rosângela Requião tem nos ajudado aqui. E assim, ela até faz também essa parte, ela mesmo usa, né, a parte de fisioterapia com melhora das cólicas, assim, de uma forma fantástica. Então, assim, tem muitos métodos, né, em todas essas terapias complementares que a gente citou e que ajudam a melhorar essa dor, né, da paciente. Não só os medicamentos, mas a gente consegue aliviar essas dores também com esses tratamentos adjuntos, certo? Tem que ter toda Essa questão a questão da fisioterapia pélvica é um tabu. Eu vejo isso como um tabu ainda no coração das mulheres, né? Porque existem muitas questões não respondidas, não entendidas sobre esse uso, né? Que é um exercício necessário, né? Que de autoconhecimento também corporal, de autocontrole, que pode também promover, né, uma saúde sexual melhor, né? E também favorecer o alívio das dores, quando a mulher consegue compreender como é que funciona, né, a sua área e conseguir fazer os exercícios, né? É uma vontade que eu tenho também de trazer esse conteúdo para as mulheres, para que elas entendam que existem exercícios, que existem formas de se fazer, de promover um alívio, né? Vou até depois tentar falar com essa fisioterapeuta para ver se ela se dispõe a trazer esse conteúdo, que eu acho que vai favorecer muitas mulheres, né? Quebrar tabus também, né? Que eu acho que é uma boa. Mas continue, doutora, tá tão bom. Tem muita gente aqui perguntando as coisas da questão da endometriose. É uma dúvida sobre o DIU. O DIU, por ser inserido, né, por ser eu sei que é uma questão pequena, mas por ser uma área que está sensível, que é uma área inflamada, e como você bem trouxe a questão cada paciente é única, porque tem a sua estrutura, vai ser avaliado como está o quadro, né, como está o órgão, como está tudo, para ver qual é a melhor opção. Mas existe esse resguardo com o DIU, como eu posso dizer, resistência com o DIU, por ser um corpo estranho que vai ser inserido. O DIU com cobre, né, ou DIU com prata e cobre, não é tratamento para endometriose. A gente não indica. Mas o DIU com progesterona, né, com levonorgestrel, que a gente tem no mercado, que é o Mirena e o Kyleena, são bem indicados, sim, nas pacientes que têm endometriose. A depender do caso, pode ser usado sim, porque a gente vai melhorar essa questão da dor. Porque geralmente eles induzem a amenorreia, que é a ausência da menstruação, suspende a menstruação. Né? Então, assim, o DIU que a gente geralmente não usa é o DIU que a paciente continua menstruando. Porque o que a gente precisa é bloquear esse ciclo, é fazer com que essa paciente não menstrue, certo? O intuito lembra que a gente falou que quando a gente menstrua, esse endométrio que está aqui é proliferado e dos outros lugares também. Então, se a gente bloqueia o ovário, deixa ele quietinho para não menstruar, né? Esse endométrio aqui não menstruar, a gente deixa os outros focos também sem serem estimulados, sem surgir novos focos. Então, assim, o tratamento medicamentoso, ele não traz a cura desses focos, né? E nem regressão. Assim, os estudos não têm ainda comprovação de que há regressão dos focos, mas também a gente inibe a progressão, porque a gente para se a paciente consegue ficar bem com a medicação e sem sentir dor, a gente vê como uma terapia favorável, né? Que está dando certo. Então, nossa intenção é isso, fazer com que a paciente fique sem dor e melhore a qualidade de vida, certo? Então, como Patrícia perguntou, a paciente que não menstrua, que usa anticoncepcional contínuo, se ela já tinha os focos anteriormente, podem estar ali quietinhos. E aí, se a paciente não tem dor, a gente vai continuar tratando, né, ela da mesma forma. Agora, quando a gente parar o remédio para engravidar, ou se ela não quiser usar mais, pode ser que em algum momento esses focos reativem e essa paciente possa voltar a ter um quadro de dor. Aí a gente tem que pontuar depois, cada caso é um caso realmente. Quando o tratamento clínico não resolve, aí a gente indica o tratamento cirúrgico, né? Hoje em dia a gente tem
Antigamente se fazia muito cirurgia aberta para endometriose, hoje a gente já tem a videolaparoscopia, até a cirurgia robótica, que é feita com braços de robô, e até aqui na Bahia, né? O Santa Isabel, né, já tem. Com equipes excelentes, assim. Então, assim, uma cirurgia super moderna, que vão lá e tenta tirar, né, todos os focos possíveis e visíveis, né, para que a paciente diminua as suas dores e possa ter um sucesso. Quando é que a gente indica esse tratamento? Ou quando a paciente não teve um resultado com tratamento clínico, a gente prescreveu a medicação para diminuir ali a dor, para bloquear o ciclo dela e ela não melhorou, aí a gente tem que indicar cirurgia. Se a paciente tiver endometriomas, lembra que a gente falou que são cistos grandes no ovário pela endometriose, aí a depender do tamanho, se ele for muito grande, também é uma indicação de cirurgia. E em casos de oclusão, que a gente falou também que ele se implanta na bexiga, se implanta no intestino, e se ele estiver ocluindo ureter, ocluindo, né, fazendo hidronefrose, ocluindo o intestino, fazendo suboclusões, é indicação, ou quando ele também está no apêndice. Porque se tiver endometriose no apêndice, não tem como a gente definir se é uma endometriose ou se é alguma causa, algum outro tumor. Então, também é uma indicação cirúrgica, certo? Então, tratamento cirúrgico só nesses casos. Se não resolver com tratamento clínico, ou se a paciente tiver endometriomas grandes, ou quadros oclusivos, ou endometriose no apêndice dela, certo? Porque tem gente que já chega assim, não, eu quero operar achando que a cirurgia vai ser toda a resolução, né, do mundo. No caso, a cirurgia seria a remoção do útero? Não, a cirurgia, a princípio da endometriose, é a remoção dos focos da endometriose, né? Que aí, quando ela faz a ultrassom para endometriose profunda ou a ressonância, vai ser definido onde estão esses focos. A endometriose, ela pode ser classificada como superficial ou profunda. Ela é superficial quando esses implantes, eles não aprofundam nos tecidos mais do que 5 milímetros. Se ele aprofundar mais do que 5 milímetros, ela já é classificada como endometriose profunda, certo? Aí, a depender desses focos, são retirados. Agora, quando a gente fala assim, endometriose profunda, o paciente sempre pensa, eu tenho endometriose profunda, então eu tenho um quadro mais grave. Nem sempre. Às vezes, o paciente com endometriose superficial tem mais dor do que a da endometriose profunda. Porque não é o fato de ter endometriose profunda que está relacionado com a gravidade da dor e da doença, né? Ele fala mais em relação à profundidade mesmo dos focos da lesão, certo? Então, a depender disso, é que o cirurgião planeja a cirurgia para remover os focos. Agora, é importante a paciente saber que, como é uma doença, na verdade, que a gente não sabe a causa, lembra que a gente falou que ainda é uma causa desconhecida? Não tem como a gente falar em cura da endometriose, mesmo na cirurgia. Porque, assim, existe um alto índice de recidiva. Da mesma forma que surgiu o primeiro foco, e que sabe Deus como foi, né? Exatamente como aconteceu, podem surgir outros. E o índice de recidiva ainda é alto, mesmo depois da cirurgia. Então, o que geralmente a gente faz? A gente, quando a paciente tem indicação cirúrgica, opera. Às vezes é necessário, se a paciente já tiver prole constituída, tem paciente que tem até necessidade realmente de retirar útero, ovário, outros focos, porque está tudo em bloco, tudo aderido. Mas não necessariamente a cirurgia é isso, né? A resolução só cirúrgica é a remoção do útero e do ovário. Então, a gente sempre orienta que depois do tratamento cirúrgico é necessário manter o tratamento medicamentoso. Porque se ela mantiver os ovários, ela continua produzindo estrogênio e a doença pode continuar ativa. Entendeu? Então, manter depois do tratamento o bloqueio desses ovários para que ela possa engravidar ou possa ficar sem dor. Em relação à gravidez, é porque eu estava pensando aqui no endometrioma, porque é importante salientar para pacientes mais jovens que têm endometrioma e que precisem operar, em pensar em congelamento de óvulos. Porque quando a gente mexe no ovário, que tem endometriomas grandes, a gente acaba perdendo muita reserva folicular. E tem pacientes que, às vezes, têm dificuldade depois de engravidar ou não conseguem. Então, a orientação, se a paciente tiver condições, é que ela preserve, né, com congelamento anterior de óvulos, a cirurgia.
Faça esse Ah, cuidado nessa captação prévia de óvulos antes da cirurgia. entendi. Que aí depois ela pode fazer implantar e Isso, tentar uma gestação ou fazer inóculo. Como é o nome, doutora? e fertilização in vitro. Fertilização É, em corpo, isso. No porque se ela sentido guardou a assim, reserva, tá lá, né? Aí na hora que ela puder, que ela tiver recuperada, melhor da dor, ela faz esse procedimento. doutora, a questão da probabilidade da endometriose se desdobrar em câncer, existe essa probabilidade? A endometriose é uma patologia benigna, né? A Benigna. gente é uma doença crônica, né? Mas é uma patologia benigna. Então, ela não vira câncer. Pode ser que tenha uma correlação, surja, né, em algum outro local, mas ela não vira câncer, não. Ela pode promover ou provocar, é isso? Não, não. Ela é uma doença crônica, mas benigna. Ela não tem a ver com câncer. Ela não produz o câncer, não provoca o câncer. Estou falando assim, a paciente pode ter um câncer de outra coisa, mas não pela causa da endometriose. Entendi. Tá ok. Vocês têm mais alguma dúvida? Doutora, será que quer trazer mais alguma coisa? Que se a gente for parar para as perguntas aqui. É muita coisa. Eu acho que, na verdade, o que eu queria falar um pouquinho sobre que a gente comentou, né? O principal da live, a gente falou sobre a influência da saúde emocional da mulher com a endometriose. E, assim, falar um pouquinho dos aspectos, né? Realmente, de como tem afetado a vida, né? Primeiro, a gente pode ver que alguém citou aí da questão do aumento de peso, né? Com o uso das medicações. Então, assim, uma das coisas que a gente vê muito é a autoestima. É uma paciente que chega muito triste ao consultório, como a gente até comentou, né, da outra paciente, apesar dela não ter tido endometriose, ter tido adenomiose, mas assim, é um quadro que leva à dor também. Se der tempo eu falo até um pouquinho sobre. E a paciente chega muito triste, porque ela está desesperançosa, muitas vezes ela já rodou muito para ter um diagnóstico, ou quando ela já começou o tratamento, ela está vendo seu corpo modificar, às vezes pelo uso da medicação, ou pelas marcas da cirurgia, né, que ela teve. Então, assim, é uma doença que afeta a autoestima da paciente. E aí a gente precisa ficar atento realmente a essa questão, né? Outra questão muito importante que a gente comentou aí é como afeta a vida sexual das pacientes. Porque, assim, a dor não consegue estar ligada ao prazer. Então, se a paciente tem dor, ela não quer ter relação sexual. Então, ela começa a rejeitar o parceiro. E o parceiro não entende isso. Ele vai pensar logo que é porque ela tem alguém fora, né? Porque ela já não gosta mais dele, é porque está acontecendo alguma outra coisa, entendeu? E aí ela não consegue, ele começa a ter problemas nos relacionamentos. Muitos casamentos, relacionamentos que são desfeitos por conta dessa patologia, porque a paciente ela não consegue terminar o seu ato sexual, porque ela sente dor e ela pede para parar, né, no meio da relação. Então, assim, afeta muito a questão sexual da paciente também. Outro ponto que a gente vê afetar muito também é a vida financeira, porque as pesquisas mostram que em torno de 50% das pacientes colocam mensalmente de 1 a 3 vezes atestado por mês por conta da dor, né? Pela limitação da dor. Mais ou menos 20% já deram atestado de mais de 15 dias por conta dessa patologia. E uma média de 15% foram demitidas por conta da patologia, da dor, de faltas repetidas ao trabalho. Então, é também uma patologia que leva a um desgaste financeiro. Que a paciente ela vai indo, ela não aguenta trabalhar, e realmente não aguenta, é uma dor para muitas incapacitante. E aí ela acaba perdendo, né, muitos vínculos de trabalho por conta disso. Então, além da autoestima, da alteração da vida sexual, alteração da vida financeira, aí vem a questão da saúde emocional. Aí, as pesquisas mostram que 50% dessas pacientes tem um grau de ansiedade, né? Porque elas ficam sempre associando aquele período menstrual com dor. Então, ela já vive ali ansiosa. Será que eu vou ter dor agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir
a concluir meu ato sexual. Então, tudo nela gera um grau de ansiedade, né? Então, é uma paciente ansiosa. A paciente da endometriose acaba sendo uma paciente mais ansiosa. Em média de 30% dessas pacientes já tem um grau de depressão. E aí, como a gente conversou anteriormente, né, a necessidade do acompanhamento conjunto, da psicoterapia, de alguém que possa conversar, que possa entender. Porque, infelizmente, nossa sociedade é muito preconceituosa, né? É muito taxativa. Então, assim, às vezes a pessoa vai pensar, não, é preguiçosa, não quer ir, não quer trabalhar, não quer vir, né? É besta, é fresca, que uma dor, uma cólica, não vem trabalhar, vai deixar de fazer as coisas. Então, assim, é muito complicado. Para a mulher que sofre de dor crônica, para a mulher que sofre de endometriose, é uma situação muito difícil. Então, assim, você trouxe esse tema, é um tema muito coerente, muito plausível, porque as pacientes, elas realmente padecem muito, né? É uma via cruz aí, até ela encontrar uma solução para o seu problema. Lembra que a gente conversou que de 7 a 10 anos para ela, dos sintomas para o diagnóstico e o tratamento? Então, assim, imagine esse tempo de 7 anos ela padecendo essa situação. Então, quando ela consegue uma solução para o problema, ela já está no nível de ansiedade, de depressão, e que a gente não vai tratar mais só endometriose. A gente vai ter que tratar também essa outra patologia que se associou. É verdade, o resgate da autoestima, né? O renovo. Doutora, tem uma moça aqui, a Adma, ela está perguntando sobre a diferença da adenomiose e endometriose. A senhora falou que prometeu que ia trazer um pouco, se desse tempo. A gente ainda tem um tempinho aqui. Temos 14 minutos, eu acho que dá para a senhora concluir e depois falar um pouco sobre isso e concluir. Certo, então pronto. Então vamos lá de novo para nosso modelinho. Lembra que a endometriose, pela teoria, é um implante desse endométrio em outros lugares que não o útero. A adenomiose, muitos colegas chamam de prima da endometriose, porque também é um implante desse endométrio, só que dentro da parede do útero. Tá vendo esse músculo do útero aqui? Esse músculozinho aqui? Pois é, dentro dele se implanta fragmentos do endométrio. E esse fragmento começa a fazer com que esse útero fique maior, né? Fique mais gordinho, fique inflamado. E isso faz com que a paciente tenha mais sangramento, mais dor também menstrual, né? A paciente também tenha dor na relação sexual. Tem um quadro, às vezes, até parecido com a endometriose, né? Só que qual é a diferença? Que esse tecido está dentro do útero, então conceitualmente a gente não pode chamar de endometriose, né? Porque é um tecido que está dentro do útero e é uma patologia que está mais associada a pacientes mais velhas. A endometriose não, a endometriose é na idade reprodutiva e hoje eu tenho tido muitas pacientes jovens. Tem pouco tempo que eu peguei uma paciente de 14 anos com 2 endometriomas enormes. Então, assim, não tem mais idade. Né? Hoje tem começado, como as meninas têm menstruado muito cedo, a gente tem visto realmente, lembra que é um dos fatores de risco? Então a gente tem visto endometriose mais cedo. Mas a adenomiose não. A adenomiose é de mulher, geralmente de 40 a 50 anos. E é mais associada a mulheres que tiveram mais filhos. Ao contrário da outra, né? Que a endometriose é de pacientes que não tiveram filhos, né? Mais acometido em pacientes que não tiveram filhos, a adenomiose já é mais de pacientes que já pariram, já tiveram alguma cirurgia, alguma manipulação uterina, curetagem, esterectomia, miomectomia, cesárea, alguma cirurgia uterina. E com isso, esses focos podem desgarrar do endométrio, se implantar no miométrio e começar a dar esse quadro. Como a gente falou, a sintomatologia pode ser bem parecida. Essa paciente que eu peguei no consultório, ela chegou no período menstrual e ela tinha muita dor. Parecia realmente um quadro de endometriose, assim, né? A paciente prostrada. E assim, Jamile, foi tão interessante que a paciente, ao final da consulta, né? Depois que eu expliquei tudo, eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho esse modelinho aqui no consultório, porque eu gosto de explicar às minhas pacientes como é a doença, para que ela entenda seu corpo. E quando lá no SUS que eu não tenho, eu desenho, eu faço no papel, né? Eu gosto de mostrar, eu gosto que a paciente entenda o que eu estou explicando, o que eu estou fazendo. E aí eu expliquei toda a patologia para ela.
E aí, quando eu terminei tudo, expliquei o tratamento, ela virou e falou assim para mim: doutora, eu vim aqui para essa consulta hoje e eu tinha dito a Deus que se eu não tivesse uma resposta do que eu tinha, eu ia me matar. Foi tão forte para mim, sabia? Foi assim uma experiência muito, muito forte. Porque assim, a gente precisa sempre fazer o nosso melhor, né? A gente precisa dar o nosso melhor. E naquele momento eu fiquei feliz por eu ter podido ajudar aquela paciente. E ela saiu dali, você via que por ela descobrir o que ela tinha, a face dela já era outra. Ela não parecia nem mais que estava com tanta dor como ela entrou, porque ela entendia agora o processo que estava acontecendo com o seu organismo. Então, muitas vezes a paciente ela está sentindo tanta dor que ela não sabe nem o que está acontecendo e o que está gerando aquilo. Então, a ansiedade, a dor psicológica é maior até do que a dor física. Então, a gente precisa entender muito isso para que a gente melhore a situação dessa paciente. Então, assim, foi uma paciente de adenomiose, né? Que espero que a gente tenha explicado. E o tratamento, ele às vezes é semelhante. A gente usa medicações também anticoncepcionais, usa medicações de dor para tentar bloquear essa menstruação, diminuir o fluxo, porque a maior queixa é a dor e o fluxo aumentado. Mas às vezes é necessário esterectomia. Tem pacientes que só resolve quando a gente tira o útero. E se for uma paciente que já tem filhos, que não queira mais engravidar com prole constituída, pode ser necessária a indicação de esterectomia se não resolver com os outros tratamentos. Doutora, temos 9 minutinhos aqui. Eu queria destacar que temos mais profissionais sensíveis como você, que ouve, que explica, que sente, que entende que cada um que busca o consultório está levando uma causa, mas é uma vida que está ali diante dos seus olhos, né? Que para a maioria pode ser uma simples explicação já corriqueira, né, já habitual, é uma doença já que acomete muitas mulheres. Para que eu vou ficar explicando a cada uma? Mas a necessidade de uma resposta para aquele que está sentindo dor, que não tem a compreensão, não tem o entendimento, não entende por onde vem, por que causa, o que realmente está acontecendo com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Então, algo que pode parecer tão simples, porém é tão pontual de explicar, olha, essa dor que você está sentindo pode ser provocada por isso. Então, sabe, não é simplificar o processo, mas esclarece. E aí arranca, talvez, algumas vezes, a ansiedade, né? Porque você não saber o que se tem, dá lugar, dá vazão há várias possibilidades, e aí isso é terrível, mas quando você pontua, escuta e diz, sente aqui que eu vou te explicar, você valida aquela pessoa, você tem a sensibilidade de reconhecer que é uma vida, é uma mulher que traz consigo uma história de vida e também pode estar ali representando uma família, né? Uma mãe de filhos, ou uma esposa, um indivíduo que está ali diante de você. Então, o cuidado de explicar que você continue sendo essa profissional maravilhosa e que venhamos ter mais profissionais competentes, sensíveis e que valorizam a vida. A gente tem que olhar além, né? Olhar sempre como indivíduo, pontualmente, e escutar, né? Isso acho que é o X de toda questão, de toda doença. Quando você ouve o paciente, ele mesmo lhe ajuda a ter a resposta e a solução desse problema, né? A gente precisa escutar mais. Como a Bíblia diz, né? Ser tardio para falar, tardio para cirar, pronto para ouvir. Isso. Valorizar a vida, né? É o atendimento humanizado, entender que é um ser humano, principalmente no SUS, né? Porque é uma multidão de pessoas, porém são pessoas ainda, né? Não é uma massa de manobra, mas são pessoas, são mulheres que trazem consigo uma história, e aí vem aquele cuidado que você tem de entender, ó, entre o sintoma, a descoberta e o tratamento são 7 anos, então pense, 7 anos uma pessoa pode estar sofrendo dores, que é uma doença crônica, então dores crônicas, que como a senhora mesmo trouxe, né, o alcance das outras áreas dessa mulher, financeira, a relacional, a emocional, né, a conjugal também. Então são muitas áreas afetadas, então esse cuidado com essa mulher que vem, não é só cólica, pode ser algo além. Então escute seu corpo, mulher. Se toque, que a gente está no mês de outubro, a frase que mais ecoa é mulher se toque. Mas também se olhe, se veja e se sinta.
se permita, se enxergue, olhe para o seu corpo, né? Valide o que você está sentindo e busque ajuda. Busque o profissional da ginecologia, busque, sim, a psicoterapia, busque ajuda para você estar se cuidando. Doutora, a senhora quer fazer o fechamento? Nós temos aí 5 minutinhos. Eu queria deixar para a senhora, já agradecendo o seu convite, dizendo muito obrigado, que Deus também abençoe a senhora ricamente por ter aceitado o nosso convite. Pronto. É um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa doença, como a gente já conversou, que tem sido tão prevalente, né? Hoje a gente tem visto uma prevalência de 5 a 10% na população nos estudos, mas assim no consultório, às vezes a gente tem visto até mais, né? E aí que a gente realmente possa se atentar para esses sintomas para que a gente encurte esse período de descoberta. Porque se a gente descobre de uma forma mais cedo, né, de uma forma antecipada, a gente consegue fazer tratamentos melhores, né, mais eficazes. E que a gente possa realmente fazer o acompanhamento periódico, o cuidado com a gente, porque às vezes a gente, mulher, tem isso, né, Jamile? Cuida de tantas pessoas, cuida de todo mundo e esquece de cuidar de si mesmo, né? Então, mulher, realmente cuide-se, né? Ame-se, porque as pessoas precisam de você. Então, você precisa estar bem para cuidar dos outros. Isso, é a questão do cuidado paliativo, né? Vai medicando, vai tomando os paliativos, aí ameniza a dor, porém o problema persiste. Então, vai dando conta de tudo menos de si. Olhe-se, mulher. Veja-se, escute-se, sinta-se, perceba-se e cuide-se. Exatamente. Pois é, foi ótimo, viu? Foi um momento muito, muito proveitoso. Isso, para nós também. Tá, o pessoal perguntando se eu vou salvar. Gente, vou deixar salvo sim. Esse conteúdo não pode ser apagado, precisa ser pulverizado para a gente estar entrando em entendimento sobre esse conteúdo que a gente precisa pulverizar no coração das mulheres. Doutora, muito obrigado mesmo. Uma boa semana para você, viu? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Viu? Um beijo no seu coração. Assistindo, né? Um beijo também a vocês que estão conosco, viu, mulherada? Pulverize esse conteúdo, ajude uma outra mulher a ter entendimento do que pode estar acontecendo com o corpo dela. Existe cuidado, existe tratamento, existe uma manutenção na dor, existe uma manutenção na doença, que é crônica, porém existe essa manutenção, como a doutora trouxe. Então, vamos correr atrás do tempo. Pronto, exatamente, como Jamile falou, né? Existe tratamento. A cura, como a gente falou, não existe a cura, mas existe como a gente tratar. Então, vamos fazer esse tratamento. Vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Qualidade de vida. Um beijo, doutora. Um beijo a todas vocês que estão conosco, viu? Boa noite. Muito obrigada a vocês. Tchau. Tchau, um beijo.